Oi, gente, boa noite. Eu me chamo Elisângela Barbosa, sou consteladora familiar e tenho um quadro aqui no meu Instagram, no @eliconstelar, chamado Histórias Sistêmicas. E por que que eu inventei esse quadro, né? Para trazer para você, a título de testemunho de histórias que passa no meu consultório, né? Seja físico ou online, de pessoas que vieram constelar, pessoas que vieram até a mim para constelar. Porque o movimento da constelação, ela é exatamente esse movimento das histórias das quais nós vivemos dentro do sistema do qual a gente nasceu, né? Então a vida, ela é como se fosse, na verdade, um processo de cada cena que a gente vive, ir montando aquelas cenas e virando uma história, a história da nossa vida. E essas histórias começam a adentrar o nosso cérebro, formar nossa psique, formar nosso self, desde muito cedo, desde o útero materno ainda. É por isso que existem as memórias uterinas, porque lá, muito pequenininho, a gente já começa a receber, dentro das percepções, tudo o que ocorre no nosso sistema e fica gravado no que Bert Helling chamou de memória sistêmica familiar. E hoje eu trago uma história sistêmica aqui para vocês, que foi uma história super curta, uma cena super curta, né? Que eu trouxe com essa paciente e ela estava tão pronta para poder chegar nesse movimento de cura que a gente só utilizou praticamente, né? 3 cartinhas aqui das cartinhas que eu uso para representar as pessoas da família, né? Então, essa minha cliente, ela me mandou um WhatsApp para fazer uma constelação e quando chegou no dia que eu faço online, né, pelo vídeo do WhatsApp, então chegou no dia e eu perguntei qual o seu tema. Eu não busco saber nada do paciente antes, né? A minha forma de constelar é exatamente assim. E ela disse a minha relação com a minha mãe. Ela só me disse isso. Então eu pedi para ela trazer ela e a mãe dela. E ela trouxe a mãe dela e colocou aqui, ao lado dela. Ela quis colocar exatamente assim. Quem me conhece, quem já me viu constelando, vê que eu deixo o paciente colocar as cartas, o bonequinho, exatamente onde ele sente que tem que colocar. Por quê, gente? Porque aqui está sendo formada uma cena que é retirada do inconsciente da pessoa. E essa cena vai nos dizer como está a história dentro da pessoa, no mais profundo da verdade dela. Às vezes a gente cognitivamente, verbalmente, a gente diz uma situação de vida e lá no mais profundo do nosso ser, no nosso inconsciente, nós estamos olhando com o olhar da alma e dos sentimentos de outra forma. Então ela trouxe ela e a mãe dela. E a partir dessa cena, eu vi que ela não queria olhar para a mãe, ó. Olha os olhinhos dela fechados aqui, ó. Tá vendo, gente? Então ela não queria olhar para a mãe. Tinha outra coisa do outro lado que ela estava querendo olhar, mas não podia. E daí eu solicitei uma nova carta para ela, né, que é uma técnica que eu uso, e ela trouxe essa carta aqui. E colocou um pouquinho distante assim, tinha uma certa distância de 2 dedos mais ou menos, né? Então, para mim aqui ficou claro, né? A mãe, gente, a mãe é o movimento do amor dentro do sistema. Somos nós, mulheres, que liberamos os filhos e as filhas para amar o pai. Então, quando a mãe ela tem uma questão de separação, de divórcio, de traição com o ex, com o marido, né, que se torna ex, a mulher ela usa de alguma forma como carta na manga os filhos para poder atingir esse pai, esse ex-marido, né? É o que hoje a gente chama dentro da justiça de alienação parental. Então aqui ficou claro, né? A frase que eu usei para ela, antes de eu ler a cena para ela, foi, né?
mamãe, né? Eu trouxe ela para cá e disse assim, mãe, por favor, né? Me abençoe se eu honrar o meu pai. Me libere para que eu possa honrar o meu pai. E ela chorou de forma muito verdadeira, de uma forma muito sincera, daquela dor que de fato ela sabe que o pai dela é um bom pai, ele, como marido, realmente ele deixou a desejar, né? Ele traiu realmente e fez outras situações, mas como pai ele nunca falhou. E esse movimento nosso, quando a gente tem uma raiva de um ex-marido e coloca os filhos para também vir conosco ter essa raiva, isso leva os nossos filhos, né, a um movimento de fechar os olhos e de perder a força da vida. Então essa moça, ela estava no processo de depressão por dois movimentos. Um, porque ela exclui a mãe quando ela vê que a mãe não libera ela para amar o pai. E o outro, porque ela não tem coragem de chegar aqui até o pai, porque se sente que está desrespeitando as ordens da mãe. Então, gente, é muito importante, dentro de um sistema, quando ele é formado, que quando há uma separação, ó, você vê que ela está no meio da briga, da separação. Então, quando há uma separação, os filhos, eles precisam ser liberados para amar, para honrar a vida que recebeu. 50% da mãe e 50% do pai. Esse é o movimento. E para além disso, ó, ela vem formando um par com a mãe. Então é uma filha que ela vê de qualquer forma todo o sacrifício que a mãe está fazendo para poder criar ela e os irmãos. Mas ao mesmo tempo, né, ela vê que essa mãe também condena esse pai, esse ex-marido. E os filhos, eles vão ficar entre uma encruzilhada, na verdade, né? Quando eles dizem assim, puxa vida, mas é o meu pai. Eu poderia estar amando, eu poderia estar usufruindo dele como pai, né? Então, somos nós, as mulheres, dentro da filosofia da constelação, que libera os filhos para amar o pai. E esse movimento se faz necessário para que o filho tome a força do amor da mãe e a força do pai de ir para o mundo. Porque é o pai que coloca os filhos para o mundo. É o pai que diz, vai filha, vai filho, com a minha força, mais, vai para o mundo. A mãe, de alguma forma, quer proteger, né? Mesmo que hoje a gente saiba que tem energias diferentes, né? Muitas mulheres são mulheres que colocam a força dos filhos para ir para o mundo e muitos pais, homens, têm um movimento de proteger. Mas a maioria em si tem esse movimento. A mulher é a força do amor e o homem é a força de levar para a vida. Então, dentro desse movimento aqui, eu fiz ela devolver o lugar do pai aqui, mesmo que tenha separado, né? Depois, no andar da constelação, eu separei esse casal. Então, eu fiz ela dizer, né, pai, esse lugar aqui é seu, não meu. Então, eu te devolvo esse lugar de pai, de marido, de ex-marido e de pai dessa família. E daí, ela, como ela é a primeira filha, eu trouxe e eu fiz ela dizer a frase, né? E eu me coloco no meu lugar de filha. Saio do meio da briga de vocês e me coloco no lugar de filha. E eu trouxe ela para cá. E olha como é incrível, gente, a constelação. Aqui no lugar de filha, não no lugar de marido dessa mãe, ela consegue olhar para a mãe. É claro que depois eu pedi para ela trazer uma nova carta para ela, né? Ela consegue olhar para a mãe. Então aqui eu fiz a separação, trouxe ela para cá e pedi para ela trazer uma nova carta para poder eu ver como é que estava já as mudanças das cenas dentro dela, dentro desse movimento. Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui qual foi a cartinha. Ah, essa daqui. Essa daqui, ó. Então ela trouxe uma nova carta para ela, com um novo olhar, um olhar para frente, né? E aqui ela pode ser olhada pela mãe e também olhada pelo pai.
Então, gente, a constelação é esse movimento maravilhoso de mudanças de cena, de ressignificado, né? De uma cena que estava uma cena de dor para uma cena de amor que flui, que leva para mais, que leva para a vida. Então é isso, né? Então aguardo vocês, curtam, comentem, divulguem as histórias sistêmicas, me digam aí se vocês estão gostando. E quero convidar vocês para o dia 27 de abril, às 19 horas, eu vou fazer um workshop de constelações aplicada às doenças. O link de inscrição é na bio do meu Instagram, custa apenas R$ 50 e será pelo Google Meet. Eu vou sortear uma constelação na hora, eu vou abrir uma constelação para algum dos participantes desse encontro no dia 27 de abril. Então vai lá na bio do Instagram, se inscreve e eu te aguardo com muita alegria e com muito amor também. Então, um beijo imenso no coração de vocês e até terça-feira com mais histórias sistêmicas. Tchau, tchau!